Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então, contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isso vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Amém. Irmãos, estamos na 22º domingo do tempo comum. E o tempo comum, ele tem um papel fenomenal dentro da vida da liturgia. E qual é este papel? Ele tem o papel de nos ensinar os passos de Jesus, para imitá-lo. No tempo da Quaresma, nós pregamos sobre conversão. No tempo do Natal, preparamos o coração para Jesus. Mas o tempo comum, que é esse tempo onde o sacerdote sempre está vestido de verde, é o tempo onde toda a liturgia vai nos ensinar, vai nos apresentar como imitar o Cristo, como imitar Jesus, como seguir o caminho, né? Como dar passos no caminho, como fazer. Às vezes a gente deseja ser de Deus, mas nos perguntamos como fazer isso, né? E aí nós, olhando para Jesus, olhando para Ele, nós vamos reconhecer como dar passos. Reconheceremos o que fazer e de que modo fazer. Hoje, Jesus nos apresenta a necessidade da humildade. O que é a humildade? A humildade é a capacidade interior que temos de reconhecer o nosso lugar. O coração humilde reconhece o seu lugar, né? Esta capacidade que temos, que recebemos, que Deus nos dá. Um coração que é formado para ser humilde, ele sabe, ele reconhece o seu lugar, e reconhecendo o seu lugar, ele reconhece a Deus, mas ele reconhece o outro e também se reconhece. Quanto menos humilde formos, menos vamos nos conhecer de verdade. Por quê? Porque o coração orgulhoso, ele está sempre com os olhos para fora, olhando longe e buscando ver as referências e querendo ser maior que aqueles lá. Sabe aquela ditado popular que diz assim, que a grama do vizinho é sempre mais verde? O coração orgulhoso fica sempre olhando qual é a grama da vez, né? Pode ser grama mesmo, às vezes pode ser a postura, pode ser um bem material, pode ser alguma coisa. Porque o coração orgulhoso não entende o que é para ele
Ele fica de olho naquilo que é dos outros. Gente, isso é terrível. Este coração orgulhoso, o coração orgulhoso é terrível. E o orgulho é algo que aconteceu no coração de Lúcifer. E a grande maioria de nós sabemos que Lúcifer era o anjo de luz, era aquele que era responsável por toda a corte celeste, era responsável por todo o céu, por todos os coros, os 9 coros dos anjos, né? Ele era responsável. E o coração dele ficou cheio de vaidade e de orgulho, a tal ponto que ele se torna Satanás. A tal ponto que ele se torna demônio, ou seja, apartado de Deus, distante de Deus. Olha aonde um coração orgulhoso pode nos tornar. O que um coração orgulhoso pode nos tornar? Diabolos, que quer dizer aquele que está dividido, aquele que está distante, aquele que está longe. E porque o coração dele ficou orgulhoso, ele sai do céu, né? Ele sai com a terça parte e se torna mesmo o Satanás que hoje conhecemos, que passa na terra fazendo sofrer a tanto dos irmãos. Enfim, um coração orgulhoso, irmãos, ele não permite que o outro cresça. É aquele ditado de sítio, sabe? O Zeca Pimenteira, que onde você chega ele vai fazendo assim, é como que sugar tudo dos outros, né? Suga tudo dos outros, porque não se reconhece. Mas Deus te criou, Deus me criou, Deus nos criou e nos deu uma identidade. E quanto mais humilde formos, mais nós vamos reconhecer a missão que Deus tem para nós. Mais vamos reconhecer a nossa capacidade e mais vamos reconhecer aquilo que nós também não é bom. Somente um coração humilde é capaz de reconhecer aquilo que não é bom em si. Porque se o nosso coração for orgulhoso, ele não vai se permitir de modo nenhum olhar para si mesmo e dizer: não, eu tenho esse defeito, tenho esse defeito. Um coração orgulhoso vive o ato penitencial assim, né? Não lembra de um pecado, né? Porque o coração está tão cheio de orgulho que não consegue ver em si as marcas do erro. A humildade me reconcilia com a minha identidade. A humildade me ensina quem eu sou. A humildade me mostra qual é a minha missão. Se o nosso coração ficar, irmãos, permanecer no orgulho, nós vamos passar a vida inteira patinando e não sai do lugar. De modo que coração duro é quase que uma doença para nós. No retiro esta semana, o bispo Dom Palau dizia que a maior doença do homem é um coração endurecido. Porque quem tem um coração endurecido não se permite mudar. Não se permite mudar. E quando nós olhamos para Jesus, nós percebemos Jesus aquele que é humilde. Quer dizer que ele conhece quem ele é. Ele se reconhece quem ele é. De tal modo que ele não fica preocupado quando tem alguém ali que ele não gosta, que não é do lado dele, né? Veja, hoje Jesus está jantando na casa dos chefes dos fariseus. É tipo o inimigo, sabe? Que fica questionando, apontando, que vê sempre onde está o erro, para dizer: ó, isso daqui que você está dizendo é o erro, não é verdade. Os fariseus estavam atrás de Jesus o tempo todo, como aquele povo que perturbava Jesus para dar razão o tempo todo. Mas porque Jesus era humilde, ele não precisa se afastar dessas pessoas. Porque Jesus era humilde, ele não precisava de modo nenhum dizer assim: ó, vocês me causam raiva, porque tudo que eu faço, vocês me questionam. Não, pelo contrário. Porque um coração humilde entende aquele que está ao seu lado. Sabe, falta para nós, às vezes, na nossa vida, muita humildade. A humildade dentro do lar. Porque a humildade dentro do lar nos faz reconhecer qual é o nosso papel. O papel de cada um. De que o pai precisa ser pai, o filho, a mãe, esposo, esposa. E cada um precisa reconciliar com o seu lugar. Quando nos falta humildade, na dimensão da vida familiar, a gente fica sempre olhando para
as Doriana da vida, não é a Doriana que tem a propaganda da família, né? As Doriana da vida, ou as famílias da novela, e fica sempre, eu queria que fosse daquele modo. Não, a família que Deus me deu, com qualidades, com defeitos, é esta. E porque Deus me dá a humildade, então eu vou me reconciliar com aquilo que é próprio da minha família. No trabalho a mesma coisa. Porque a gente tem sido formado nesse tempo para ser assim super-heróis, né? Para ser superiores o tempo todo. Ninguém pode demonstrar sua fraqueza. Então tem que dar conta de tudo. Tem que ser especialista. Hoje o nosso tempo é assim. Tem que ser especialista de tudo. Gente que parece, a pessoa que parece para o nosso tempo, né? Para o mundão. Uma pessoa resolvida é uma pessoa que não precisa de ninguém, que dá conta de resolver tudo sozinho. Isso é uma grande mentira. Porque o ser humano, ele é aquele que se relaciona. A palavra humildade tem a mesma raiz da humanidade. Quer dizer que a humildade nos mostra a nossa humanidade. E quando nós nos reconciliamos com esta virtude, com a virtude da humildade, a gente percebe aquilo que é humano em mim, aquilo que é falta, aquilo que é excesso, ou aquilo que eu preciso melhorar, ou aquilo que eu possuo. Nós precisamos nos reconciliar com a nossa humanidade. Nós precisamos nos reconciliar. É por isso que Jesus traz para nós o evangelho de hoje, que eu acho fenomenal, né? Eu fico imaginando assim, um cara chegando na festa, e aí, né, dando uma de conhecer todo mundo, indo já assumindo o primeiro lugar. A Bianca, quando casou, aqui da comunidade, ela fez uma cerimônia pequenininha para algumas pessoas, e uma pessoa se convidou para ir na festa. E a pessoa foi e sentou exatamente na mesa dela, que era para ela, o pai e a mãe, sentou junto com eles. E a menina, além de sentar com eles, ainda ficava assim: meu namorado me traiu, me deixou, no dia da festa do casamento. Sabe, às vezes é isso. O que Jesus está falando é exatamente isso. Às vezes, porque nós somos orgulhosos, nós sentamos aonde não devemos, falando do que não devemos, e temos uma vida infeliz. A humildade que Jesus está nos chamando é a reconciliação com a minha vida, para dizer assim: eu vou até aqui. Eu posso dar passos até aqui. Eu não posso deixar de entender que Deus também, que Deus vem em meu auxílio, que Deus completa aquilo que falta em mim. Por isso, irmão, nós precisamos voltar à humildade. Agora eu te pergunto, como é que a gente faz para ser humilde? Qual é o caminho? Qual é a fórmula? E a primeira leitura no livro da sabedoria nós vamos encontrar, sabedoria não. No livro do Eclesiástico nós vamos encontrar: filhos, realiza teus trabalhos. A humildade só se consegue por meio do trabalho. Isso quer dizer o quê? Eu preciso trabalhar todo dia para ser humilde. Não é trabalho de profissão, é trabalho de tomada de consciência de que eu preciso lutar todo dia para melhorar. É lógico que nesse tempo, nosso tempo, a virtude da humildade não é bem vista. Se eu perguntasse para você assim, imagine uma pessoa humilde. Alguns de vocês iam imaginar uma pessoa meio carcundinha, com a cabeça tortinha, a roupa toda sujinha, a pessoa que não abre a boca. Porque a imagem associada à palavra humildade parece que hoje lembra fraqueza. Mas pelo contrário, o humilde é alguém extremamente forte. Por quê? Porque todos os dias ele vence ele mesmo. A tarefa dele é vencer ele mesmo diariamente. E é vencendo a ele mesmo todos os dias que ele se torna humilde. É preciso, irmãos, trabalharmos para que a gente possa alcançar a humildade. E a humildade faz um bem danado na vida familiar. Sabe por quê? Porque é próprio do humilde parar, pensar e esperar. Coração orgulhoso reage muito como um colericão, sabe?
tomar decisão rápido, já faz rápido, quer tudo, e come tudo meio que cru, porque não espera muito, né? Então tem que ser assim, avalanche, coração orgulhoso tem que ser para logo. E aí toma muitas vezes a decisão errada, porque não pensa. Mas a humildade me faz pensar, calma aí, mas é o tempo? É agora? Será que é para mim? Entende? E é por isso que precisa trabalhar todo dia, sabe? Olhar aqui dentro e ver, não, tem orgulho dentro de mim. Olha, não, tem... E qual é o trabalho que a gente precisa fazer? É muito bonito quando aqui no texto de Eclesiastes, no versículo 30 diz: para o mal do orgulhoso não existe remédio, pois uma planta de pecado está enraizada nele. Qual é o nosso trabalho? Podar todo dia a nós mesmos. Podar-nos. Podar-nos. O nosso trabalho é nos podar. Vejam, o termo que eu estou usando é podar e não boicotar. Há uma diferença absurda entre boicotar e cortar-se. Não estou falando cortar, é no sentido de cortes, né? Isso não. Mas é cortar aquela vaidade, aquele orgulho, aquele autossuficiência, aquele egocentrismo, tem que ser do meu jeito, da minha forma. É isso que nós precisamos podar diariamente, dentro de nós. Agora, boicotar é quando eu digo para mim mesmo que eu não consigo nem ter forças para me podar. Quer dizer, não, eu já desisti de mim, eu não dou conta, né? Me podar quer dizer para mim que eu não tenho chance. Você tem chance, sim. Você tem chance, eu tenho chance, nós temos chance. O Senhor deu a cada um de nós liberdade. O Senhor deu a cada um de nós força, graça, para que diante da vida nós possamos podar as raízes do pecado, as raízes do que é mal em nós. Porque senão essas raízes vão nos boicotar mesmo na vida. Há uns 2 anos atrás, acho que já faz 2 anos eu acho, estávamos aqui numa limpeza na casa e nós fomos cavando, como é próprio aqui na casa, o tempo todo tem que cavar e tem que fechar buraco, abrir buraco, enfim, é sítio, né? E começamos assim, e era aqui no terreno da casa São Felipe, que é aqui a parte de baixo, e começamos, aí apareceu uma pequena raiz que estava atrapalhando um pouco aquela situação. Então, vamos cavar para tirar a raiz. De repente, aquela raiz fininha foi engrossando. Quando percebemos, era uma raiz enorme e que não se permitia cortar. Tinha que cavar tudo e cortar assim aonde dava. Mas era uma raiz, eu tenho a foto ainda, que era maior que o meu tamanho. Então, eu acho que já tinha uns 2 metros e pouco de raiz. Veja, se nós não pedirmos a Deus a coragem, a humildade para cortar as raízes do mal em nós, elas vão crescer de modo silencioso e elas vão fazer um mal danado dentro de nós. Quais são as raízes que existem dentro de você que precisam ser podadas? Quais são as raízes que têm te feito orgulhoso, raivoso, que tem te feito mentir, que tem te feito achar dono do pedaço, acima de tudo, o dono da razão? Quais são as raízes que existem dentro de você que tem te impedido de dar passos? Nesta hora, o Senhor quer nos reconciliar. O Senhor quer nos reconciliar com a graça da humildade. Forte é aquele que consegue domar-se, vencer-se, podar as raízes que tem dentro de si. Vamos rezar isso? Inclina um pouquinho a sua cabeça. Eu quero te convidar nesta hora a pedir a Jesus que possa ir dentro do teu coração nesta hora, que Ele possa ir de encontro às tuas necessidades, de encontro ao teu coração, e peça a Jesus que Ele vá te ajudando a ver quais são
as raízes que têm crescido dentro de você e têm te tornado uma pessoa ruim, duro de coração, teimoso, teimosa, que não gosta de obedecer, que não gosta de ceder. O Senhor me traz ao coração pessoas que têm dificuldade de ceder mesmo errado, não, mas é turrão, turrona, porque cresce dentro de si esta árvore do orgulho, da soberba, da vaidade, a ponto de achar que só eu sou o Senhor da razão. Eu te convido, meu irmão, e minha irmã, vai rezando nesta hora, pedindo ao Espírito Santo que te dê a coragem de vencer a si mesmo. De vencer a si mesmo. Peça ao Espírito Santo que te ajude a vencer a si mesmo, a vencer as situações que existem dentro de você e que tem matado os teus relacionamentos, que tem matado a tua vida familiar, o teu trabalho, tem gerado em você assim solidão, porque você tem se isolado por falta de humildade. Você não tem conseguido relacionar-se com o outro. Peça a Jesus nesta hora: Senhor, batiza-me com teu Santo Espírito. Derrama sobre mim o teu Espírito, para que o meu coração seja transformado. Manda, Jesus, o teu Espírito para transformar meu coração, porque dentro de mim às vezes bate um coração assim, Senhor, de pedra, malvado, frio, sem vida, rígido demais. Por isso vem, Senhor, eu te suplico nesta hora que a tua mão, que o teu Espírito mostre as raízes dentro de mim que precisam ser arrancadas. Eu te suplico, Jesus, eu te peço, Espírito Santo, vai de encontro aos nossos corações. Meu irmão, não só assista a esta oração, mas se mova também, peça, porque é preciso que você deixe que o Senhor te ajude. Vença a si mesmo nesta hora, para que o Espírito Santo te ajude a quebrar os orgulhos e a abrir teu coração para a humildade. Nós pedimos, Jesus, torna-nos humilde como Cristo é humilde. Torna-nos humilde como o Pai é humilde. Porque somente o humilde consegue amar com totalidade. Então, Espírito Santo, nós suplicamos, nós pedimos que a força da tua presença gere em nosso coração nesta hora o desejo de vencer, de sermos vencidos por ti. Arranca as raízes que crescem em nós do orgulho, da vaidade, da soberba. Nós te pedimos, Senhor, nós clamamos a ti, nós desejamos a ti, nós pedimos. Meu irmão, vai orando. Se você não sabe como rezar, mas se você já tem o dom da oração em línguas, então deixe que o Espírito ore em você e através de você te ajude nesta hora, neste instante. Deixe o Espírito Santo mostrar aonde estão as raízes, soltas ou escondidas. Vai deixando que o Espírito Santo lance luz, irmão. Lance luz, irmã, sobre a tua vida, sobre a tua história. Para que Ele vá curando os lugares dentro de nós que precisam de fato ser arrancadas, raízes que precisam ser arrancadas, para que nos abramos de novo à vida comunitária, para que nos abramos de novo ao contato com o outro. Um coração que não é humilde não consegue se relacionar. Então vem, Senhor, curar os nossos isolamentos interiores. Vem, Senhor, nós pedimos a tua ajuda, porque não fomos criados para viver o isolamento na nossa história. Nós queremos um novo passo dar, um novo modo de andar. Nós queremos vem, Espírito Santo, nós te pedimos isso. Nós pedimos isso, Senhor. Modela-nos para fazer tua vontade em nós. Modela-nos para fazer tua vontade em nós. Diga
Diga isso a Jesus com seu coração. Modela-nos para fazer tua vontade em nós. Coragem, igreja, como aquele que precisa. Modela-nos para fazer tua vontade em nós. Se você se decide ser podado para crescer, diga: modela-nos para fazer tua vontade em nós. Modela-nos, modela-nos para fazer tua vontade em nós. Fazer tua vontade em nós. Arranca, Senhor, as raízes da desordem que existem dentro de nós. Modela-nos para fazer tua vontade em nós. Modela-nos Para fazer tua vontade em nós. Se você deseja isso, vai ficando de pé e dizendo isso ao Senhor. Modela-nos Com o teu coração, com o teu corpo, com a tua vida, com a tua história. Modela-nos, modela-nos, modela-nos para fazer tua vontade em nós. Mais uma vez, irmão, para que o Senhor transforme modela-nos a nossa história, a nossa vida. Fazer tua vontade em nós. Modela, modela, modela-nos para Fazer tua vontade em nós. Com sua mão direita assim erguida, diga comigo: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Diga com coragem: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nesta Eucaristia, Nesta Eucaristia, eu renuncio eu renuncio a todas as coisas a todas as que coisas têm ferido que têm ferido o teu coração. o teu coração. Jesus, Jesus, nesta noite, nesta noite, eu renuncio a soberba, a inveja que me impede de dar passos em minha vida. Jesus, derrama sobre mim a graça da humildade. Jesus, restaura-me pela graça da humildade. Com sua mão erguida, ao som dessa melodia, professemos com força, irmãos, a nossa fé nesta noite. Creio em Deus.